Olá, amigos. Vamos começar mais uma semana econômica. Finalmente, agora eu acho que o ano vai começar, né? O carnaval acabou e teremos aí dados importantes da economia brasileira, bem como a volta das atividades do Congresso Nacional. Mas antes de falar, né, dos dados que serão divulgados essa semana, eu queria convidar vocês a curtirem, né, as páginas que eu tenho no YouTube, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e também aqueles que têm interesse, né, em contratar para que eu fale mais sobre as previsões e sobre o diagnóstico da economia brasileira para a sua empresa, para a sua instituição, entre em contato, né, para a gente marcar uma agenda, fazer um orçamento, né, e possivelmente levar dados importantes, né, para ajudar no planejamento estratégico, né, das vendas, né, do seu crescimento da sua empresa e também da sua instituição. Então, entre em contato aí no direct comigo. Mas vamos lá, a semana começa bastante agitada com os dados do IBCBR, é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que vai ser divulgado para o mês de dezembro, com expectativa de crescimento de 0,7%. O setor de serviços ele não cresceu tanto nesse mês, mas a indústria trouxe uma surpresa agradável. Com esse dado, né, e com outros dados que foram divulgados pelo IBGE para o mês de dezembro, vai ser possível sabermos o PIB do quarto trimestre e do ano de 2023 como um todo, mas esse dado só vai ser divulgado em março pelo próprio IBGE. Na terça-feira vai sair os dados da economia do Boletim Focus, né, que representa a previsão, né, das mais de 200 instituições que são consultadas semanalmente pelo Banco Central com relação às suas expectativas para o próprio PIB, o IPCA, a Selic, a taxa de câmbio para esse ano e para os próximos. Com essas movimentações recentes, né, de dados que foram apresentados na semana passada, mesmo com o Carnaval, a gente pode ver algumas alterações nas previsões para esses dados da economia, principalmente com relação à Selic, né, que ainda se espera uma Selic de 9% para o final desse ano. Na quarta-feira vai ser divulgado o fluxo cambial pelo Banco Central. Na quinta-feira, o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, pela Fundação Getúlio Vargas. Também o Índice de Confiança do Consumidor pela própria FGV. E um dado muito importante, na quinta-feira vai ser divulgada a bandeira tarifária da energia elétrica para o mês de março. É importante acompanhar porque esse é um item que geralmente pesa muito no IPCA e se você tem uma expectativa de elevação da bandeira tarifária, ela pode trazer impactos, né, no IPCA do mês de março e nos meses subsequentes. Na sexta-feira, um dado muito importante está previsto para ser divulgado, que é a arrecadação do mês de janeiro do governo federal. A expectativa é de uma arrecadação de 276 bilhões de reais. E é muito importante a gente acompanhar essa arrecadação porque também vão ser divulgados os dados referentes às despesas e, possivelmente, se vai ter um déficit ou um superávit, como tradicionalmente acontece no mês de janeiro, das contas públicas do governo federal. E a gente acompanha isso porque a previsão para esse ano, segundo o Ministério da Fazenda, é de obter um déficit zero. Mas aí fica justamente o questionamento, será que realmente teremos déficit zero nesse mês, nesse ano de 2024? Isso ainda teremos que acompanhar mês a mês como que isso acontece. E importante, os balanços de diversas empresas serão divulgados também ao longo dessa semana. A gente vai ter a divulgação do balanço da Vale, da Americanas, Pão de Açúcar, Açaí e Carrefour. Isso pelo lado do varejo, mas também do setor financeiro teremos a divulgação do Nubank e da B3. E lá fora também teremos dados importantes, mas não na segunda-feira, porque na segunda-feira os Estados Unidos vão ter um feriado, que é o aniversário do presidente Washington, e as bolsas vão estar fechadas. Mas já na quarta-feira tem um dado muito importante que o mercado acompanha bem de perto. A divulgação da ata do FONC, que é o Federal Open Market Committee, né, o equivalente ao Comitê de Política Monetária daqui do Banco Central,
mas lá do Federal Reserve, do Banco Central Americano, onde há sempre uma expectativa com relação aos dados que são divulgados preliminarmente, né, para que essa ata seja divulgada. A ata ela contém justamente um direcionamento da política monetária americana, o que pode trazer aí alguma surpresa ao mercado, talvez não, talvez o FONC ainda continue de certa forma conservador, porque os dados recentes que foram apresentados com relação ao desempenho da economia americana foram dados que mostram ainda uma economia muito aquecida. E aí o Banco Central americano vem bastante cauteloso com relação a isso. Na quinta-feira serão divulgados também dados semanais dos pedidos de auxílio-desemprego. Esses dados são sempre acompanhados porque eles podem trazer alguma novidade em relação também ao desempenho da economia que pode impactar nessa decisão de juros. Na sexta-feira, aí mudamos para a Alemanha. Na sexta-feira vai ser divulgado os dados do PIB do quarto trimestre da economia alemã. E a expectativa é de uma retração de 0,3%. Isso após a divulgação do terceiro trimestre, quando houve também retração de 0,1%. Então, tecnicamente, a Alemanha deve estar entrando em recessão. Mas espera aí, vamos com calma, porque os dados do terceiro trimestre foram revisados de uma queda de 0,1% para a neutralidade, ou seja, no crescimento zero. Então, tecnicamente, a economia alemã não estaria entrando em recessão. Mas a gente tem visto que a economia alemã realmente vem passando por sérias dificuldades. A economia japonesa também entrou recentemente em recessão, e isso tem muito a ver com os juros muito elevados que estão sendo conduzidos por esses países, não no caso o Japão, para combater a inflação. E a atividade econômica vem desacelerando por conta disso. E para encerrar a semana, teremos também os dados de balanços de empresas importantes lá nos Estados Unidos. Voltando agora para os Estados Unidos. O Walmart vai divulgar, né, o seu balanço, Home Depot também vai divulgar o seu balanço, e hoje uma das maiores empresas de tecnologia, a Nvidia, que teve um crescimento exponencial nesses últimos anos, também vai divulgar o seu balanço, podendo trazer aí uma mexida com o mercado de ações americano, dependendo se o resultado for positivo ou negativo. Então é isso. Queria desejar a todos uma ótima semana e vamos acompanhando ao longo da semana o desenrolar de todos esses dados de mercado, dados das economias brasileiras e internacionais, como que tem afetado e como que vão afetar os nossos negócios. Então é isso, um abraço a todos e até uma próxima.